Dizemos que naturalmente que nos custa muito fazer mais um jogo destes e não levar aqui uma vitória. Custa-nos muito poder olhar para aquilo que foi o jogo em si, onde fomos uma vez mais dominadores. Aquilo que fica, na verdade, é o resultado final. Não há muito mais a dizer do que isto. Para nós, claro que sentimos com um peso maior o facto de trabalharmos, de tentarmos, de procurarmos ser rigorosos com aquilo que fazemos, com aquilo que preparamos em termos de plano de jogo. E não conseguir ganhar. É difícil de explicar, é difícil de aceitar também, mas é uma realidade e é com essa realidade que nós temos que conviver. E como disse muito bem, nesta altura nós continuamos com os mesmos pontos do que agora o nosso rival e iremos para o jogo da próxima jornada, como já tínhamos falado também sobre isso, se para uma final se tratasse. Portanto, é esse o espírito que nós temos que olhar para a frente, porque não há mais nada a fazer para aquilo que ficou para trás. Para mim não é importante que você me diga que foi falado desde o jogo do Atlético Mineiro, porque eu falo disto há muitos meses esta parte. Há muitos meses que eu falo com todos vocês aqui dentro, sobre aquilo que é a importância do aspecto mental de uma equipa. Obviamente que o impacto que tem o facto de não ganhar, e sejamos realistas, nós estamos nas últimas 6 jornadas, nós não conseguimos vencer as últimas 3, sabendo que temos mais 3 pela frente. Obviamente para uma equipa que vai à frente, isto tem impacto o facto de não conseguir ganhar, porque permite com que o adversário, ou os adversários, vão encurtando distâncias. Mas isto não abala nem faz com que nós possamos estar desesperados nesta altura. O facto de nós termos, nestes últimos 3 jogos, 9 pontos em disputa e termos feito 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E, portanto, isto tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir. E onde o lado positivo pode fazer a diferença é nós podermos perceber, como disse há pouco a sua colega ali, dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. E eu quero me ver neste segundo lado. A gente fica chovendo molhado falando isso, né? Eu acho que assim, o Arthur Jorge tentou, de certa forma, desviar a atenção, né? Ele falou muito pouco ali dos problemas do time, do jogo. Ah, não, temos chance. É o jeito que tem que fazer, tem que tentar reanimar os seus jogadores, tentar colocar o time numa postura competitiva para terça-feira. É uma situação difícil. Agora, acho que tem também parte do trabalho dele, né? O time ontem foi um time muito burocrático, só chuveirando a bola na área, criando muito pouco. O gol do Vitória foi ainda cedo, né? Tinha muito jogo, muito jogo. O Botafogo, no momento algum, teve a tranquilidade necessária. Quando voltou para o segundo tempo, aí quando a torcida até apoiou um pouquinho mais, o time criou algumas situações. Eu quero deixar bem claro, quando eu falo aqui da torcida do Botafogo, eu falo de todas. Torcedor brasileiro hoje, em geral, esse torcedor cliente que vai para o estádio, que paga o ingresso achando que vem um vale 3 pontos anexado no ingresso, seja ele virtual ou físico, esse cara é o cara que atrapalha mais que ajuda, cara. Ele está em todas as torcidas. Todas as torcidas. Não vem com esse papinho, a minha é melhor que a outra, tudo igual. Tudo igual. Muita gente que vai para o estádio achando que vai ser, o Vitória vem da Série B, vai ser. Não é moleza, é uma reta final. Times lutando, no caso do Vitória, para permanecer na Série A e quem sabe. Está em sexto no segundo turno. Segundo, agora é o melhor momento do Vitória no campeonato inteiro. Então, não é uma maravilha, mas é o melhor momento. Com 2 minutos de jogo. Então, o jogo está no começo, tem muita coisa. O Vitória vem numa reação, faz uma boa campanha no segundo turno, mira pelo menos uma Sul-Americana, além de ficar na Série A, que era o seu objetivo prioritário. É óbvio que esse time pode dar problema, gente. Ganhou do Palmeiras. Não ganhou do Palmeiras? Sim. Em São Paulo. Então, caramba, cara, como é que o cara vai pro jogo? O cara não pensa, cara, esse jogo é um jogo traiçoeiro. Esse time ganhou do Palmeiras, que é o Botafoguense falando. É o nosso adversário nesse momento na briga pelo título. O Flamengo ganhou do Vitória com um gol no último lance lá, quase do Carlinhos, né? Raro momento do Gabriel. Goleou o Atlético da temporada. Exato. Então, assim, é um time que tem alguns feitos relevantes no campeonato para uma equipe mais modesta em termos técnicos, investimento, que vai da segunda divisão. Então, acho que tudo isso é um momento que acho que o Botafogo tem que tentar se unir com essa torcida, os jogadores entenderem, exorcizar o ano passado e ter muita concentração. O jogo de terça-feira tem que ser um jogo perfeito. O jogo perfeito. Agora, eu entendo também que ele vai tentar se esquivar, porque se ele for falar do time, ele vai descer um cacete no time, ele vai passar a coletiva inteira falando que vai péssimo. E ele vai ter que se incluir nisso, que ele é o técnico. Inclusive, notei ele muito agitado na beira do campo ontem, né? Muito mais do que o normal, me parecia. Parecia baixar o Caboclo do Beldia nele. Ele estava ali, parecia um jogador, corria para lá, para cá. O Casas do Racing. Né? Ou Costas. E falando de questão de torcida, quem viu ontem o que a torcida do Racing fez? A diferença de... Cara, quase 40 mil pessoas atravessaram a fronteira para ver o jogo. Não, e muito errar o jogo inteiro, gente. Isso, olha...
É impressionante, desculpa cortar, Maurão, mas assim, é muito bacana. Então, o Mauro falou de torcida, eu concordo, mas o que a torcida do Racing fez, normalmente faz histórico dela, é um negócio assim, o time jogou, tá no melhor momento dele, vem 6 vitórias seguidas, mas a torcida do Racing era o jogo inteiro mesmo, não é esse papo que a gente joga para não, eu tô o jogo inteiro gritando, não, eles gritam o jogo inteiro e à medida que foi passando o tempo, ela tem um jogo junto. Ganhou junto e não tem como não se emocionar. É só ver as imagens da gente lá na transmissão. O torcedor chorava antes, durante e depois. Também foi muito legal. E a reação do Costas, que é o pai o filho do Costinho, né? Até ele parece fisicamente o jeitão e tal. Cara, é muito emocionante. É uma das vezes que eu mais me emocionei, não torcendo por um time, como foi o negócio. Foi legal. Aí, se você compara a situação do Botafogo e do Racing, tem certa semelhança. O Racing não ganhava desde 88 um título internacional. Então, assim, gerações ali de torcedores que não viram os que viram. Tá lá no passado. Quanto o próprio Cruzeiro. Depois perde em 92. Foi em 92 aquela derrota que eu comecei a torcer pelo Racing, inclusive. Aqueles 4-0. Por conta da torcida. Foi uma coisa que me impactou na narração do Luciano do Vale da Bandeirante, no jogo de volta, estava 0-0. E os caras estavam lá. Falei, que isso? A gente sabe como é que é o torcedor argentino. E tinha sido 4-0 na ida. 4-0. Não tinha a menor chance. Acabou sendo 1-0, que não adiantou nada. O Cruzeiro foi campeão. Eles se reencontraram agora depois de todos esses anos. O Botafogo não é diferente. Não é nada diferente. O Botafogo ganhou 95 com o brasileiro. Um carioca ou outro, tal, teve essa decepção no ano passado, que é típica do Racing. Para quem não sabe, o Racing perdeu há 2 anos no Campeonato Argentino. Que ele tinha que ganhar do River Plate. O Boca Júnior tinha que perder para o Independente, que é o rival do Racing. O Boca estava perdendo e perdeu em casa para o Independente. E o Racing teve um pênalti no final e perdeu o maldito do pênalti. E aí depois deu contra-ataque no River fez o gol, que foi a consequência do pênalti perdido. Era bater o pé, fazer o gol. E teve um ano que foi rebaixado e o rival foi campeão. Você imagina? É como se o Palmeiras agora fosse sendo campeão, não vai acontecer. E o Corinthians fosse rebaixado. O Racing passou por isso. Então o Botafogo tem coisas muito parecidas com o Racing. Quando eu falo do Botafogo da torcida, me desculpe, eu sei muito bem o que é, porque já há algum tempo eu acompanho e vivencio isso. Tenho muitos amigos na Argentina e conversamos muito sobre esse tipo de coisa. A mobilização ontem da torcida do Racing foi uma coisa, tipo, pô, cara, além de ser a natureza do torcedor argentino, que é diferente do torcedor brasileiro, queira ou não, é a nossa oportunidade. Tem que abraçar isso. Então o time tem um apoio, um alento, assim, que é uma coisa incomum. Aí quando você vê o cara vaiando no intervalo, cara, olha pro campo e fala, cara, meu time tá nervoso, vamos ajudar, cara. Aí você vaia no primeiro tempo. E isso é uma tônica hoje na arquibancada aqui no Brasil. Em todos os times, cara, em todos os times. Tem, claro, aqueles torcedores que têm um outro perfil, mas tem muito torcedor cliente. Você agora é sommelier de torcida. Não, estou criticando a torcida. Eu posso criticar, então eu achar que devo criticar. E eu acho que o futebol não se ganha só dentro do campo. O futebol se ganha dentro, fora do campo. Mas fora se ganha do bastidor, se ganha do campo, se ganha no psicológico, se ganha na torcida, no apoio. Por que é importante jogar em casa? Porque você vai ter gente te apoiando e pegando, infernizando o adversário. Quando acontece o contrário, o adversário, o visitante, leva vantagem. Por isso muita gente fala, muito jogador brasileiro fala, eu gosto de jogar contra a torcida contra. Porque a torcida contra fica a favor. O Romário falava isso. Então, claro, você faz um gol, a torcida começa a vaiar o time da casa, e você fala, pô, beleza, pra mim tá ótimo. Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir mais aqui no Brasil. Como essa coisa da viagem. Você viu ontem a torcida do Cruzeiro não encheu nem o setor dela, gente. Nem o setor dela. O brasileiro não viaja. Eu falei, pode recortar, eu vou repetir aqui. Se forem 20 mil brasileiros atravessando a fronteira, vamos ver a migração lá. 20 mil torcedores brasileiros atravessarem a fronteira dos dois times, vai ser muito. 20 mil, tô falando. Já vai ser uma bela presença de torcida do Atlético e do Botafogo. Porque o brasileiro não viaja atrás do seu time, cara. Ele não viaja, não tinha nem encheu o setor do Cruzeiro. E mais, torcedores do Racing compraram ingresso ali e tiveram... Quando o patrocínio do Cruzeiro... E não puderam ficar, né? Tirada não puderam ficar. Porque, é brasileiro, tem que ir pra lá. Se eu fosse no jogo e comprasse o ingresso, o cara queria me barrar, queria me mandar pra torcida do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, eu preciso do Racing. Porra, não fui. Não deu pra ir. Tem que trabalhar, tem que ficar aqui. Então, assim, essa é a realidade, cara. Assim, acho que a questão do Botafogo, o Botafogo precisa dessa união da torcida, do time, do entendimento do momento, que é o contrário do Palmeiras. O Palmeiras já está jogando tranquilo, relaxado ali. E foi o que aconteceu naquele ano. O Boca perdeu, foi campeão. Porque o Boca está acostumado a decidir, está sempre lá, cara. Bem ou mal, no passado chegou na final do Libertadores, sabe-se lá, mas chegou na final. E só perdeu na prorrogação. Então, isso também pesa. Um time mais habituado, um time com mais costume de chegar em momentos decisivos. Se perder, não vai sofrer tanto, porque ganhou muito. E o outro que carrega uma tonelada nas costas. E quem chega, obviamente, acaba assimilando, de certa forma, um pouco disso. Acho que foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras é o contrário. O Palmeiras ganhou de 1-0 ontem. Eu não vi ninguém discutir a atuação do Palmeiras, questionar. Então, pensou o seguinte, esse momento temos que ganhar. Não está errado. Claro, eu acho que se o time não joga bem, como não jogou bem contra o Bahia, merece uma discussão até interna. Caramba, não jogamos bem. Gama, não jogamos bem. Tem que jogar melhor. Porque se você jogar mal e ganhar, uma hora você joga mal e perde. Aí perde o Botafogo, não adiantou nada do esforço. Ou perde no final para Cruzeiro e Fluminense, aí perde o campeonato. Então você tem que discutir. Eu imagino que o técnico, o Abel Ferreira, o seu jogador, o seu comissão, deve estar discutindo os erros do time, onde pode melhorar. Mas na coletiva ele falou isso. Ele falou que aquele jogo de ontem
Não era jogar bem, era ganhar pra estar vivo, pra pegar Ontem, o... com certeza. Mas eu imagino que internamente você pense, onde posso melhorar? Porque jogando mal, você uma hora acaba tropeçando quando você menos espera. É o caso do Botafogo. Pode acontecer com o Palmeiras. Mas você tem que buscar o resultado ali. É uma reta final. É um desgaste muito grande. Temporada no fim, muitos jogos. E o Botafogo não entende isso, não consegue entender. E o dono do Botafogo também, né? Quando o Botafogo joga mal, reclama lá da arbitragem, reclama não sei o quê, inteligência artificial, dei chute na bunda do Flamengo, não sei o quê. E, sabe, canta a vitória antes do tempo. Você imagina se o Botafogo perder tudo. Vai ser o troféu goleiro, reserva do Flamengo de 4-1. Esse é o troféu que o Botafogo quer? Tá bom, se isso basta, paciência. Isso, repito, é uma crítica construtiva. Não sei se as pessoas conseguem entender, né? Mas paciência.